Boa tarde, queridos, graça e paz. Deus é muito bom, Ele é fiel, cumpre as suas promessas. Nós estamos vivendo um tempo de cumprimento das promessas, mas nem sempre é fácil você viver algumas promessas, mas Deus nos dá graça para experimentá-las, porque a gente sempre quer. Quem quer viver promessa de Deus aqui? Amém? Então você tem que estar pronto para abrir mão de algumas coisas. Se você não estiver pronto de abrir mão de algumas coisas, você não vai viver a promessa de Deus. Porque viver a promessa de Deus, muitas vezes é realmente abrir mão. Como, por exemplo, nós aqui, de uma igreja tão tremenda como essa, que são 14 anos na comunidade de alcance aqui, né? Sendo pastoreados, sendo cuidados, ministrados, né? Então, é tão gostoso ver, construir uma história, e não é fácil você deixar o ninho. Não é fácil você deixar o ninho, mas a graça do Senhor nos impulsiona, e a gente sabe que não está só. Além da graça, tem a amizade, tem a cobertura, tem o amor, tem a ajuda, né? Então a gente vai com paz, vai com alegria no coração, porque a gente sabe que não estaremos sós, para a glória de Deus, amém? Você está pronto em nome de Jesus, para o que Deus quer fazer? Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, eu tenho certeza, e eu quero compartilhar uma palavra no seu coração, penso que irá te abençoar. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, eu quero ler com você esse versículo, e eu vou usar a versão NVT para ler esse versículo, mas todos os demais eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, só esse versículo para dar abertura à mensagem dessa tarde. 2 Pedro 1, versículo 3 e 4, nos diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Vamos orar juntos? Meu Deus, obrigado por esse momento, pela Tua Palavra, obrigado, Deus, pela verdade da Tua Palavra, e nós queremos nos expor a ela e pedimos, Senhor, que o Seu Espírito possa ministrar os nossos corações e que o Seu Espírito possa iluminar o conhecimento que vamos receber, de tal modo que sejamos transformados, de tal modo que a nossa fé seja firmada e fortalecida para caminharmos conforme a Sua vontade, em novidade de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu encontro aqui algumas verdades poderosas da palavra do Senhor. Eu encontro aqui promessas da parte do Senhor. Eu encontro aqui uma afirmação de que Ele nos chamou, uma afirmação de que Ele nos alcançou. Eu encontro aqui um interesse manifesto de Deus a respeito de nós. E Ele nos chamou e nos prometeu grandes e preciosas promessas. Ele nos prometeu grandes coisas. Ele nos prometeu, por meio da palavra dele, que nós iríamos ser participantes da sua natureza, da natureza divina, de uma transformação que nós recebemos quando entregamos as nossas vidas a Jesus e quando passamos a andar com Jesus. Quantos amam andar com Jesus aqui? Glória a Deus. Andar com Jesus é maravilhoso, porque o Senhor Jesus nos transformou. Ele abriu um novo caminho, Ele nos deu um novo caminho, e a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que esse novo e vivo caminho nos coloca diante do trono da graça. Pois bem, no entanto, é natural para nós que nascemos em Cristo Jesus olharmos para as Escrituras e abraçarmos essas verdades e cremos nessas verdades. Do mesmo modo que é natural procurarmos os melhores caminhos, principalmente aqueles que não produzem tensão nas nossas vidas. A gente sempre quer buscar caminhos que as pressões da vida acabam sendo aliviadas por nosso lado. Então nós vamos fazendo escolhas, nós vamos tendo atitudes, nós vamos fazendo planejamentos, e algumas dessas escolhas, planejamentos e atitudes, na sua maioria, tem por objetivo aliviar a pressão da vida. Mas o perigoso aqui é que algumas dessas escolhas, em vez de solucionar um problema, ele pode acabar criando um outro problema. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa tarde. É sobre essa verdade, sobre posicionamento, né? Como eu disse, é uma bênção caminhar com Jesus. É uma bênção ter uma vida com Jesus, mas caminhar com Jesus, ainda que seja um privilégio, ainda é carregar uma cruz. Não tem como, querido, caminhar com Jesus e não entender essa verdade, que a vida cristã
ela está diretamente conectada à cruz do Calvário, à obra da cruz. Uma obra que Jesus realizou em nosso favor, não poderíamos fazer. Mas há uma parte que cabe a mim, uma parte que cabe a você. E ela está diretamente relacionada à mensagem da cruz. A essa mensagem que é redentora, que nos salva, que nos liberta. Mas que também nos coloca num lugar de obediência. Nos coloca num lugar de submissão. Amém? Você está entendendo? Tudo bem até aqui? Você está comigo? Glória a Deus. Então, com base nisso, Jesus ele nos ensina um estilo de vida que está diretamente conectado a um estilo de semeadura. Ou seja, nós vamos fazer escolhas. Que escolhas vamos fazer quando tomamos algumas decisões? Quando vamos fazer algum plantio, alguma semeadura, espiritualmente falando. Então, ele nos ensina por meio da vida dele que a vida, ou o estilo de vida que nós devemos ter, é um estilo de vida relacionado a um tipo de semeadura que nós vamos fazendo enquanto estamos caminhando, enquanto estamos peregrinando. E quando eu olho para a vida de Jesus, ele nos ensina isso. O Cristo semeou a sua própria vida. Ele mostrou que ele mesmo tinha um estilo de vida de se doar, de se entregar. Mas não só ele, o nosso Deus e Pai, ele também nos ensinou um estilo de vida de semeadura, de escolhas, doando o seu próprio Filho por nós. Então nós temos aqui um pai, que doou o seu filho, nós temos aqui um Senhor que doou sua vida em favor de nós. Ele nos ensinou um estilo de vida, por isso, nós precisamos aprender com Jesus. E aprender com Jesus é entender, sobretudo, que carregar a cruz é muito importante. E o que essa cruz deve representar? E por que ela é importante? Jesus disse nos Evangelhos, em Mateus 10:38, ele diz assim, que quem não carregar a cruz não é digno dele. Também em Mateus 16:24, ele diz assim, que quem carregar a cruz, aí pode segui-lo, senão não pode segui-lo. Então cada um de nós vamos precisar carregar uma cruz. Por quê? A cruz é a ruptura de padrões de religiosidade, de tradição e de uma série de outros contextos. E nós vamos nos deparar com as verdades das Escrituras. Nós vamos ver que quando Jesus entra no cenário, naquela nação de Israel, que ele aparece para romper padrões, para quebrar com estruturas religiosas. E ele começa a pregar esse tipo de estilo de vida, esse tipo de modelo de vida. Alguém que veio para entregar, alguém que veio para se doar. Então, eu olho para as Escrituras e eu percebo isso de maneira muito clara. Mas ao fazer isso, ao trazer um estilo de vida que tem a ver com um padrão de semeadura, Jesus vai nos ensinando a respeito dessas coisas. Ele vai causando escândalo para com aqueles que se achavam alguma coisa espiritualmente. E nós vamos nos deparar com Mateus 15, capítulo 15, versículo 12 a 14, quando os discípulos percebem uma situação e eles dizem assim ao mestre. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E no versículo 13, Jesus diz, ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. O que está acontecendo aqui? Há uma conversa entre Jesus e os fariseus, os estudiosos da época. E os discípulos percebem que no coração dos fariseus entrou um escândalo pelo tipo de mensagem de Jesus. E Jesus estava questionando o modelo daqueles homens, o modelo de que para comer precisava lavar a mão, para que entrar na sua casa precisava lavar os pés. Ou seja, eles tinham toda uma série de rituais dentro do seu farisaísmo, do seu estilo de vida espiritual. E Jesus estava questionando aquilo e dizendo basicamente que aquilo não valia de nada. Porque o importante não era aquilo que entrava no homem, mas o importante era considerar aquilo que saía do homem. E isso que causava o mal. E eles escutando isso, eles se escandalizam desse tipo de mensagem. Em Mateus 15, do 15 até o 20, então, ele fala que é o que sai da boca que contamina. Porque o que sai da boca, querido, é o que está no coração. Jesus ele vem questionando esse estilo de vida. Jesus ele vem questionando esse tipo de posicionamento. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 3:1, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Mas também vai dizer em Lucas 6:45, a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus ele vem trazendo essa ruptura com algumas estruturas religiosas. E por isso que eu disse para você, querido, é muito bom caminhar com Jesus, mas caminhar com Jesus está diretamente conectado com carregar uma cruz. Porque cruz é transformação. Amém? Você está comigo aqui?
Você pode dizer para o teu irmão, fala, a cruz tem o poder de te transformar. Não é a cruz em si, né, meu irmão? É a mensagem que ela carrega. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e percebermos isso. O título da minha mensagem é: que estilo de vida você quer ter? E é sobre isso que nós vamos falar. Que estilo de vida nós queremos ter? Eu quero mostrar para você aqui, brevemente, quero contar para você aqui uma história que está em Gênesis, se você puder abrir comigo, Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 6. Eu quero basear essa noção especificamente, depois dessa pequena introdução, de Gênesis 16, do 1 ao 6, é o que vai dar ênfase à mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Que estilo de vida você quer ter? Vamos lá. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão aceitou o conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui uma crise. Sim ou não? Há uma crise. Há um contexto. E eu não sei você, querido, eu passo por crises. Alguém mais passa por crise aqui? Ou sou só eu, que sou tão carnal assim? Né? Eu passo por crises. Afinal de contas, sou ser humano, né? Às vezes eu olho para a minha própria vida, eu vejo fatores, circunstâncias, contextos, né? E eu me deparo com aquilo e meu coração treme, meu coração gela. É só eu que passo por isso, não? Não? Amém, graças a Deus, não estou me sentindo mais só. Quando eu olho para esse texto, eu quero destacar algo com o seu coração, quero que você pense comigo o seguinte. Nós temos 3 personagens aqui. Nós temos Abraão, nós temos Sara, não vou usar a palavra Sarai, né? Vou usar Sara. E nós temos aqui Agar. Eu quero que você pense que Abraão é a figura de um semeador. E Agar e Sara são 2 terras. Eu quero defender com você aqui que o estilo de vida que nós vamos ter está relacionado com o tipo de semeadura que nós vamos fazer. Amém? Então, esclarecido isso, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer ao seu coração: cuidado com o que você sente, pensa, diz e aceita. Cuidado com o que você sente, pensa, diz e aceita. Eu quero mostrar para você, nesse pequeno trecho das Escrituras de Gênesis 16, 1 e 2, aconteceu tudo isso. Então vamos lá. Volta comigo, eu quero ler só o versículo 1 e 2 desse Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão aceitou o conselho de Sarai. Vamos lá. Como eu disse para você, nós temos uma crise aqui. Nós temos um problema instalado nessa família, porque essa era a família que Deus lhe havia prometido uma herança. Essa era uma família que Deus havia prometido levantar uma nação. Então, passa-se um tempo da palavra lançada da parte do Senhor, e então ela cai em si e percebe-se continuando estéril, continuando num lugar de esterilidade. Aquela palavra liberada da parte de Deus não estava acontecendo, aquela palavra liberada da parte de Deus não havia se manifestado ainda. Então ela começa a pensar a respeito disso, e ela sente a sua esterilidade. Ela sente o seu contexto, ela sente a sua dor, ela sente a sua frustração, ela sente a sua miséria. Porque
naquela ocasião, naquele contexto, culturalmente, uma mulher deveria dar filhos, ou deveria gerar uma nação, uma geração, deveria surgir a partir dela. E debaixo de uma promessa, de um cumprimento de que haveria filhos, no versículo 1, ela diz: não dava filho a Abraão. Ela percebeu o seu estado. Eu ainda continuo nesse mesmo lugar, eu ainda continuo vivendo essa mesma esterilidade. E o fato dela ter pensado a respeito da sua própria esterilidade, ou sentir a sua própria esterilidade, ela começou a pensar sobre de quem é a culpa. Quem é culpado a respeito disso? Por que eu continuo nisso? E ela diz no versículo 2: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Então, ao ler isso, eu consigo perceber que ela está dizendo: eu ainda continuo estéril porque Deus não fez nada. Eu ainda continuo estéril porque Deus não cumpriu aquilo que Ele prometeu. Bem, eu não vou ficar desse jeito. Eu preciso resolver isso. Então ela começa a fazer algumas resoluções no seu coração. E ela começa a trabalhar um plano no coração dela. E ela então quer buscar uma saída para sair daquele contexto, da sua dor, da sua inferioridade, da sua miséria emocional, por assim dizer. E então ela chama o marido dela, e no versículo 2 ela diz assim: toma, pois, a minha serva. Ou seja, ela buscou uma saída para resolver aquele problema. Ela sentiu, ela pensou, ela disse a Abraão, e agora ela aceitou que aquele era o melhor caminho. Então, ela acredita que fazendo isso, como diz nas Escrituras, versículo 2, me edificarei com filhos por meio dela. Ela acredita que a ideia dele era tão importante, tão singular, tão real, que ela seria suprida da sua necessidade de restauração de cura. E quando eu olho para isso, queridos, eu não sei você, mas todos nós vivenciamos experiências como essas. Todos nós nos deparamos com contextos da vida que muitas vezes nós não temos uma saída, nós não temos uma resposta. Até mesmo promessas da parte do Senhor, promessas que Ele fez a mim e a você, que ainda não se cumpriram. E nós estamos ali naquele mesmo contexto, naquela mesma dor, naquele mesmo sofrimento, e parece que nada muda. Num lugar de apatia, esterilidade, infertilidade, nada está acontecendo, tudo continua do mesmo jeito. E quando nós nos deparamos com contextos como esse, nós nos tornamos como Sara. A gente começa a sentir a nossa dor, a gente começa a pensar demais sobre aquilo, a gente começa a colocar para fora aquilo que está no coração, e a gente acaba aceitando que melhor é fazer um plano e resolver esse negócio de uma vez, porque não aguentamos viver naquela condição que nós estamos vivendo. E quando eu olho para isso, eu me enxergo nessa mulher. Porque nós, como ela, podemos realmente nos colocar nesse mesmo lugar de termos esse tipo de atitude. E então, o que eu quero trazer ao seu coração nesse primeiro ponto é que nós precisamos prestar atenção sobre o que estamos sentindo. Qual a atenção que nós vamos dar a isso, a respeito de pensamento? O que nós vamos liberar a partir daí? E o que nós vamos aceitar como verdade, a partir das decisões que nós vamos tomar para tentar resolver um problema. Por quê? Porque se nós escolhermos fazer do nosso jeito, nós vamos colocar Deus para o lado de fora. Você entende isso? O que me causa espanto é que ela não resolveria o problema dela, mas ela colocou alguém num lugar que não deveria ser colocado. Ela colocou Agar e tirou Deus. Ela deu lugar a alguém que nunca deveria ocupar aquele lugar, mas somente o Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém? Sabe, Apocalipse capítulo 3, quando a palavra é escrita às igrejas da Ásia, nós vamos nos deparar com a seguinte afirmação, Apocalipse 3: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. A pergunta aqui é: por que ele está para o lado de fora e não para o lado de dentro? Sabe, Jesus estava batendo a porta como dizendo assim: ei gente, vocês me botaram para fora, vocês não perceberam isso?
E botar Jesus para fora, sugere-se dentro da comunicação textual, é que a aliança dele ou a comunhão dele não está presente, porque ele não está no lugar certo. E qual é o lugar? Mesa. E foi exatamente isso que Sara fez, botou Deus para fora. E Deus está querendo voltar e entrar, bater na porta para resolver esse problema, ou seja, manifestar a aliança dele, a comunhão dele, porque onde Deus manifesta comunhão e aliança, sabe, o poder de Deus se estabelece. Você está comigo em nome de Jesus? Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com as batalhas que nós estamos travando, para não tentarmos resolvê-las, criando um outro problema. Amém? Amém. Segundo ponto que eu quero trazer ao seu coração, que a nossa semeadura, ou o tipo de semeadura que nós vamos fazer, ela não pode ser circunstancial. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Abraão aceitou a proposta. Agora, por que será que Abraão aceitou a proposta? Porque provavelmente ele também sentiu a esterilidade dele. Porque provavelmente ele também se identificou com a dor da sua esposa. Provavelmente eles deveriam, sabe aquelas conversas entre marido e mulher, quando estão passando por uma luta na madrugada? Que você começa a conversar e a mulher fala uma coisa e o marido não está querendo reconhecer que é, mas no final, bem lá no final da noite, ele tem que dizer, você tem razão. Aí a mulher vai dizer, eu te disse. Eu acredito que eles estavam deitados, aquela escuridão do deserto, e de repente eles começam a conversar e ela começa a abrir o coração para ele. Então ele não só sente a dor dela, mas ele se percebe também com a mesma dor. Então ele passa também a acreditar que, como um semeador, aquela proposta era a melhor proposta. E ele, como Sara, coloca Deus para o lado de fora. E ele escolhe semear na terra chamada Agar. Então, nós somos semeadores. E quando nós escolhemos a semente correta, quando escolher a semente correta não é um objetivo, nós nos tornamos lascivos. Porque a lascívia é a mãe da irresponsabilidade. Alguém que faz um tipo de semeadura que não está dentro do padrão moral de Deus, vai colher consequências terríveis vai ter consequências terríveis por conta da colheita que vai ter. E Abraão, ele foi totalmente lascivo aqui. Ele não se lembrou de Deus. Ele não se lembrou da aliança de Deus. Ele não se lembrou da promessa de Deus. Então ele viu uma oportunidade de realmente tentar resolver um problema que só Deus poderia resolver. E nós precisamos estar atentos. Quando escolher a semente correta não é um objetivo, nós nos tornamos lascivos. A gente vai fazendo de qualquer jeito. E quase sempre é porque nós estamos com pressa para resolver os nossos problemas. Quase sempre, os erros que cometemos, eu não vou afirmar com certeza sempre, eu vou usar o termo quase sempre. Os grandes problemas que nós trazemos para as nossas próprias vidas é fruto de escolhas erradas. Ou a pressa de tentar resolver os problemas, de qualquer jeito, porque a gente está angustiado. E isso é muito importante, a ponto de gerar um problema gigantesco, e você sabe disso. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que Abraão não considerou as consequências de aceitar semear circunstancialmente. Sabe, nós não devemos viver por resultado, nós devemos viver por propósitos. Quando Abraão semeia, ele semeia por um resultado. Mas se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse aguardado, o Senhor teria aberto a madre da sua esposa e o propósito de Deus nasceria. Depois nasceu. Mas antes, ele fez um test drive na burrice. Sabe test drive da burrice? Que às vezes é um ponto de parada, dá um tilt na cabeça da gente, a gente faz as coisas do nosso jeito. Ok, vamos lá. Tópico 3. Primeiro, a gente precisa tomar cuidado, relembrando aqui a mensagem. Segundo, a gente tem que saber que tipo de semente a gente vai fazer e onde a gente vai semear. E terceiro, eu quero falar da primeira terra, a terra chamada Agar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Agar é a maneira do homem. É o jeitão nosso de querer resolver as coisas. Ou só eu tenho um jeitão de querer resolver as coisas aqui?
Alguém mais está comigo? Dá uma força aí, irmão. Minha última vez pregando no Alcance. Esse ano, hein, Adri? Aleluia. Quando eu olho para esse texto, Agar é a maneira do homem, eu vejo que Agar é uma figura da descrença, das dores que carregamos em nossas almas, de frustrações, de pecados, incredulidade, dívidas emocionais e tantas outras coisas. A gente vai fazendo desse jeito. Isso tem a ver com a nossa natureza caída. Áreas das nossas vidas não restauradas, áreas das nossas vidas não curadas. E nós vamos nos comportando dessa forma. E nós escolhemos a Agar como opção. A respeito disso, deixa eu dizer para você, Agar nunca foi uma opção para Deus. No plano de Deus, Agar nunca foi uma opção para ele. Nunca foi uma opção para aquela família. Nunca foi uma opção para aquela aliança. Mas passou a ser uma opção para Sara, porque ela permitiu que o coração dela se tornasse incrédulo. Sabe, não considere opção aquilo que nunca foi uma opção para Deus. Isso é muito importante, isso é muito sério. Tudo que você for fazer, se não tiver o sim de Deus, não faça. Isso é muito importante. Quando eu olho para Agar, ela representa, ao meu ver, a nossa pressa. Ela representa as nossas habilidades e a força do braço. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos resolver isso dessa forma. Não, eu acredito que essa mesma é a saída certa. Agar representa a nossa carnalidade. Agar representa os frutos da carne. Agar representa a incredulidade. Ela representa uma aliança entre homens. É muito perigoso a aliança entre homens, se não estiver debaixo da vontade de Deus. Você lembra de Ananias e Safira? A aliança que eles fizeram entre eles? A consequência terrível que sofreram? É muito perigoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez coisas que Deus não disse para fazer? Quem está comigo aqui? Irmão, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, ele estava ministrando dentro do templo. Eu fugi a palavra agora. Ele estava ministrando e apareceu um homem de mão mirrada, né? E ele fala para esse homem de mão mirrada: o que é que você tem? Ah, eu tenho uma mãozinha mirrada. Não foi nada disso, eu estou parafraseando aqui. É minha mente fértil. Então vem para a luz. Expõe a sua dor. Então, quando eu perguntar para você, quem está comigo aqui? Expõe, porque daí é mais fácil, Jesus vai curar logo. É só uma brincadeirinha. Vamos lá. Tópico 4. Sara, para mim, é a maneira de Deus. É o modo de Deus. Sara é a figura do potencial criativo de Deus em nós pelo seu Espírito. Ele proveu todo o recurso espiritual para crescermos. E quando eu olho para Sara, eu vejo isso. Porque a promessa era para ela. Deus sabia que ela podia gerar. Deus sabia que ela podia ser a mãe de multidões, uma mãe de uma grande nação. Então Ele provê todos os recursos necessários. Ele provê a fé, a esperança, a força, o renovo, o recomeço, etc, etc, etc. Porque Ele colocou dentro de nós. Nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós pelo Espírito dEle. Nós temos tudo que nós precisamos para sermos frutíferos, para rompermos, para avançarmos e para conquistarmos tudo aquilo que Deus prometeu para nós. No entanto, precisamos nos submeter a Deus. As promessas de Deus, elas passam pela prova do tempo. O tempo é um recurso divino para amadurecermos. Não tem como, querido. Sabe, a respeito de Jesus, Ele nos ensina, a palavra nos ensina que Ele foi um homem de dores e pelo sofrimento Ele foi aperfeiçoado. Então permita-me lhe dizer algo aqui. Se você quer ou se você quer amadurecer, ou você quer ser aperfeiçoado, carregue a sua cruz, porque amadurecimento e aperfeiçoamento é por sofrimento. Não é tirando férias lá em Florianópolis. Apesar que Deus dá um espaço para a gente fazer isso também. É bom descansar, amém? Mas eu quero dizer para você que no dia a dia, o sofrimento ele vai produzir em nós amadurecimento, ele vai nos habilitar, ele vai nos preparar. E por que é importante nós entendermos o tempo como um recurso divino?
Porque existem promessas que se o Senhor nos der antes, a gente joga no lixo, queridos. Existem promessas que se o Senhor colocar nas nossas mãos, nós não vamos conseguir cuidar. Por isso que nós lutamos muitas vezes com jovens e adolescentes para eles se guardarem, se protegerem, porque se eles fizerem a coisa errada no tempo errado, as consequências serão terríveis. Mas não significa que a promessa, ainda que passa pela prova do tempo, ela não vai se manifestar, porque quem está governando a promessa é Deus, é aquele que prometeu, e Deus não é homem para mentir. Deus não é mau caráter, Ele é santo, Ele é integral, Ele é perene, Ele é verdadeiro, então o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a respeito disso, eu quero dizer o seguinte, querido, não interrompa o processo de amadurecimento por causa da pressa. A pressa fará você atrasar o plano de Deus. Não foi assim com Moisés? O Senhor chega para Abraão e diz assim, lá em Gênesis, o povo vai se lá cativo para o Egito, vai ficar 400 anos lá, e depois eles vão sair. Mão forte eu vou arrancar eles. Aí aparece um Moisésinho, e ele acha que ele é o cara, e ele acha que ele vai resolver a parada, ele acha que ele vai resolver o contexto, então ele vai lá, já mata o egípcio logo no começo para mostrar quem é que manda. Mas o que acontece? Atrasa 30 anos. Eu não sei você, mas se eu fosse daquela época, eu ia chamar uns 3, 4, para ter uma conversa meio diferente com Moisés. Falou, cara, você segurou a gente mais 30 anos aqui sofrendo. Então, quando nós agimos com pressa, quando nós queremos resolver as coisas de qualquer maneira, a qualquer custo, nós vamos atrasar o plano e o propósito de Deus. O que eu quero trazer ao seu coração, querido, não é uma palavra de peso, pelo contrário, porque essa mensagem, eu quero que essa mensagem no seu coração produza uma postura para avançar em graça e favor de Deus, sobretudo entendendo que Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus de recomeço, amém? Então, quando eu olho para Sara, o que eu vejo? Ela representa a nossa espera, a dependência. Eu vou esperar, porque aquele que prometeu é fiel, Ele vai cumprir. Ela representa o amadurecimento espiritual. Ela representa os frutos do Espírito, representa a fé, representa a aliança com Deus. Porque a promessa que foi dada para um casal. Não havia uma outra pessoa dentro daquele contexto. A pergunta que nós devemos fazer para nós a respeito disso é: quanto tempo nós estamos dispostos a esperar para que as promessas de Deus se cumpram? Pergunta para o seu irmão, quanto tempo você está disposto a esperar? Nós temos histórias tão poderosas aqui na Alcance, que vale a pena mencionar, não me mencionei. O pregador, quando vai pregando, vai lembrando de coisas, ele vai trazendo alguns dados, né, que você não fala nas outras mensagens, né? Mas a gente tem histórias tão poderosas aqui no Alcance, de irmãs que oraram pelos seus maridos tantos anos, e eles foram alcançados. Olha esse testemunho dessa irmã, que nós acabamos de ouvir. Que testemunho poderoso. Sabe, Deus não tem prazer na nossa dor, querido. Mas às vezes a gente acha que Deus tem. A gente às vezes quase acredita que Deus é carrasco. Quase acredita que Deus Ele está nos provando. A gente quase acredita nisso. E como Sara, a gente fala: Deus, você não está fazendo. Deus não me deu um filho. Deus, você não está mudando esse contexto. Deus, você não está fazendo isso. Deus, você não está fazendo aquilo. Mas Deus está ali quieto, falando assim: meu filho, aguenta o processo. Espera, você está amadurecendo. Se eu fizer agora, você vai botar a perder. Você já fez a outra vez, vai fazer de novo. Quantos estão comigo aqui? Eu mesmo já sofri muitos processos, queridos, de pressa. Tive atitudes de pressa. Está aqui minha esposa que vai concordar comigo. Ela só não vai dizer o que foi. Mas eu mesmo já tive atitudes de pressa, e eu botei a perder, eu atrasei o plano de Deus na minha vida. Nesse desejo de querer, de alcançar, de buscar, dessa ânsia de querer sair daquele contexto, daquela situação, eu quis resolver do meu jeito, e do meu jeito não deu certo. Quem está entendendo aqui? Amém? Vamos lá, recapitulando, para nós irmos para o final. Primeiro ponto: cuidado com o que você sente, com o que você pensa, diz e aceita.
a sua semeadura não pode ser circunstancial. Agar é a maneira do homem e Sara é a maneira de Deus. Então a gente tem que escolher que tipo de terra nós vamos semear. Por último, que é o título da minha mensagem, com base em tudo isso, que estilo de vida você quer ter? Que tipo de semeadura você quer fazer? Abra comigo em Gálatas capítulo 4, 21 a 31. O estilo de Agar ou o estilo de Sara? Eu quero mostrar para você o que esse capítulo fala sobre essas duas mulheres. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, a da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então a mensagem que eu quero trazer ao seu coração é que Jesus nos ensinou um estilo de vida de semeadura. E Ele não errou quando Ele se entregou como uma semente. E os seus ensinamentos foram ensinamentos para que os seus discípulos e todos que os escutassem pudessem fazer escolhas corretas e fazer uma semente correta. E quando nós olhamos para esse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui quem era Agar e quem era Sara. E ele define tudo isso que eu falei. Eu poderia só ler esse Gálatas capítulo 4, mas pregador não é assim, ele quer contar uma história antes. Ele quer deixar sempre a cereja do bolo para o final. Então, ele mostra para nós quem são essas 2 terras, ou quem são essas 2 alianças. Uma aliança, escravidão, e a outra, libertação. E nessa tarde, querido, para você que está me ouvindo, você precisa fazer uma decisão hoje. Que estilo de vida você quer ter? Um estilo de vida em que você semeia em Agar, um estilo de vida que você semeia em Sara, na promessa de Deus. Porque isso é importante. Talvez existam contextos de paralisia, de infertilidade ou de não prosperidade na sua vida. Talvez porque você escolheu ou tem feito semeaduras em Agar, ao jeito da Agar, ao jeito do homem de ser. Mas eu estou aqui para dizer que há uma terra melhor para que você possa semear. E essa terra se chama Sara, que é a aliança com Deus. Uma terra que o Senhor quer nos dar. Uma terra e uma bênção que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. E nós precisamos escolher em qual terra nós vamos semear. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Gostaria de pedir para ter aquele dedilhadinho ali, por favor, já está lá? Eita, glória ao manto, ó. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você começasse a orar nessa hora, meu irmão e minha irmã. A partir dessa compreensão, aonde você tem semeado? Que tipo de semeador você é? Como eu disse, Abraão era um semeador. Ele carregava uma semente. E ele poderia ter escolhido não aceitar a proposta de Sara. Mas infelizmente, do mesmo modo, porque ele estava também ferido. E também Abraão nos representa nesse contexto. Ele também decidiu semear no lugar errado. Ele acabou aceitando que aquela seria o melhor caminho. Eu quero pedir que você feche seus olhos antes de eu orar com todos vocês, com a congregação. Talvez nessa tarde você veio para o culto, fazia tempo que talvez você estava distante do Senhor, desanimou, até contextos da vida te afastou da presença do Senhor e você desanimou. Mas você está aqui na casa de Deus, você veio para ouvir a palavra e você quer realmente se render, quer realmente se entregar. Por isso nessa tarde eu quero falar ao seu coração, ao coração daqueles que estão aqui, que querem voltar para o Senhor Jesus, ao coração daqueles que estão aqui, que querem se render ao Senhor Jesus, que querem dizer, eu quero uma aliança com Jesus, eu quero viver as bênçãos de Deus, eu quero que o favor de Deus mude a minha história.
Se você está aqui nessa tarde e você quer se aliançar com o Senhor e ver a mão do Senhor operando em seu favor, você pode levantar uma das suas mãos, quero ver onde que você está, eu quero orar por você. Antes de nós orarmos por todo mundo, amém, glória a Deus. Eu quero me reconciliar com o Senhor hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero caminhar com Ele. Levanta a sua mão, eu quero ver você, onde você está. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero pedir para você que levantou a sua mão, eu sei que parece uma pegadinha de pregador, mas não é. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, querido. Nós queremos abençoar a sua vida, para nós é uma alegria receber você. Para nós é uma alegria que você faça esse posicionamento. Você que levantou a mão, venha para cá. Ou mesmo você que está aí no seu coração decidindo, eu vou ou não. Mesmo você que está aí no seu coração pensando, arrazoando, vou ou não, vou ou não. Vem, meu irmão. Não fica perguntando, não fica pensando. Se mova em fé. Se mova em fé. Se mova em fé. Permita que o Senhor hoje possa mudar a sua história. Permita que o Senhor possa fazer algo novo no seu coração. Permita que o Senhor possa restaurar sua família, suas finanças, a sua casa. Não saia desse lugar sem permitir que Deus opere a seu favor. Eu sei que tem mais gente no coração aí, pergunta para o irmão do lado, eu vou lá com você. Talvez você trouxe um amigo, uma amiga, um irmão, um parente. Talvez você trouxe alguém. Fala, eu vou com você, quer ir lá? Eu quero ir com você, vamos orar juntos. Eu te acompanho. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus perdoa pecados. O nosso Deus restaura ainda que fizemos coisas erradas. Apenas nós precisamos de um quebrantamento. Vai aplaudindo ao Senhor, queridos, que o Senhor está tocando os corações. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, eu te louvo. Glória a Deus. O Senhor pode fazer nova todas as coisas, amém? Glória a Deus. Queria pedir para alguns irmãos aí, se tiver algum irmão soltinho, pega um, abraça, vem junto, fica junto aqui, cola com eles aqui. Abraça eles, se puder vir aqui, os irmãos do apoio, enfim, vamos estar juntos, apoiando-os. Tem mais um irmão aqui também, abraçando. Vamos fazer isso. Tem um irmão aqui sozinho, vem alguém aqui abraçar esse irmão aqui para mim aqui, ó. Uma irmã acabou de chegar aqui. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vocês que vieram aqui à frente, eu vou fazer uma oração, gostaria que vocês repetissem, só por ser didático mesmo. Amém? Você pode repetir junto comigo? Fala assim, Senhor Jesus, nesta tarde, eu estou entregando a minha vida em Tuas mãos. Eu quero me arrepender de todas as decisões erradas que eu fiz. E eu quero nessa tarde pedir que o perdão do Senhor me alcance, a restauração me alcance, o recomeço me alcance, que o Senhor possa curar as minhas emoções, e que eu possa nessa tarde, ao tê-lo como meu Senhor, meu Salvador, uma nova vida passe a habitar em mim, para que eu ande em fé, em ousadia, crendo que Tu és o meu Pai, o meu Redentor, e aquele que prometeu, vai cumprir cada uma de Suas promessas, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir para vocês que vieram aqui à frente, só mais um pouquinho de tempo de vocês. Se vocês puderem acompanhar aquele casal que está levantando a mão, o que a gente quer? Dar um presente para você. A gente quer pegar o seu nome, a gente quer conhecer a sua história, a gente quer orar por você. Só mais um minutinho, 3 minutinhos, não vai demorar nada. Eles já recebem você ali, vai dar um abraço, por gentileza. Vai lá, a gente quer fazer isso por você. Vamos orar agora, querido. Você está pronto? Eu creio que você deve fazer 2 orações de maneira muito simples. Primeira, se arrepender das decisões erradas que você tomou. A primeira conserto que nós, ou primeira restauração que nós vamos experimentar em Deus, é quando nós reconhecemos, Senhor, eu semeei em Agar aqui, eu escolhi fazer decisões precipitadas. Eu quero lhe pedir perdão, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero renunciar a cada decisão, ou cada semeadura que eu fiz. E a segunda oração que eu creio que você deve fazer,
Senhor, eis-me aqui, faz algo novo em mim. Restaura a minha vida, eu quero viver em novidade de vida, eu quero alcançar esse lugar em que as promessas e a aliança do Senhor não se aparte da minha vida e nem da minha casa, amém? Enquanto você ora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos seus filhos, aqueles que nos assistem nessa hora também pela internet, aqueles que estão aqui, Senhor, nesse lugar. Meu Deus, que em nome de Jesus a sua graça possa alcançar cada coração, e eles possam sair desse lugar com a convicção e a certeza de que o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus que abre caminhos e portas para que os seus filhos e filhas possam viver uma virada em suas vidas. Por isso, ó Deus, restaura lares, restaura famílias, restaura finanças, restaura até mesmo saúde na vida dos seus filhos e filhas, Pai, que a partir de hoje eles possam andar em novidade de vida, sabendo que as promessas da parte do Senhor são promessas ainda maiores, e que o Senhor há de cumprir cada uma delas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?